Nunca imaginei que alguém pudesse desaparecer do meu mundo sem deixar um rastro. E ainda menos que o vazio que ela deixou fosse mais aterrorizante do que qualquer medo que eu já tive. Meu nome é Lucas, e vou contar exatamente como minha vida virou um pesadelo em apenas 72 horas. Horas que pareciam uma eternidade e que me ensinaram que as aparências sempre escondem verdades sórdidas. Tudo começou em uma manhã fria de terça-feira. Eu havia acabado de acordar e percebi que Ana, minha noiva, não estava na cama. O telefone dela tocou, mas caiu direto na caixa postal. No começo pensei que fosse uma escapadela qualquer, algo como ficar sozinha para refletir, porque Ana sempre teve esse lado introspectivo. Mas conforme as horas passaram, a sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Mensagens sem resposta, chamadas ignoradas. Cada minuto que passava, meu coração se apertava mais. Tentei não entrar em pânico. Liguei para amigos, familiares, até para a polícia. E foi aí que comecei a descobrir pequenas pistas que me deixaram cada vez mais horrorizado. A primeira delas foi uma carta deixada na mesa da cozinha, uma carta que Ana nunca teria escrito de própria vontade. Palavras cortadas, confusas, mas com um tom desesperado. Eles nunca vão me deixar ser feliz. Cuidado, Lucas. Eu tremi enquanto lia, sentindo como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Quem eram eles? E por que ela não podia ser feliz? O choque maior veio quando liguei para a mãe de Ana. Esperava algum consolo, algum conselho, mas o que recebi foi quase uma sentença de morte emocional. Ela disse calmamente, sua irmã sempre foi a favorita. Ana precisa aprender a aceitar que nunca será suficiente. Foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre mim. Eu sabia que Ana tinha uma irmã gêmea, Sofia, mas nunca imaginei que a família pudesse ser tão cruel, a ponto de rejeitar uma filha em favor da outra. Nunca. As horas se arrastavam, cada minuto mais doloroso que o anterior. Fui até o apartamento dela, revirei cada canto, procurando por qualquer sinal de vida. E então encontrei algo que me fez engasgar de raiva e medo. O diário de Ana, aberto em cima da mesa. Suas palavras estavam carregadas de dor e de uma frustração que eu nunca tinha visto. Ela escrevia sobre sentir-se constantemente rejeitada, invisível, uma sombra da irmã que todos adoravam. Eu sentia a injustiça em cada frase, e a raiva de não ter percebido antes quase me sufocava. E então veio a pista mais aterrorizante, uma ligação anônima. A voz era baixa, quase sussurrante, mas fria como gelo. Se você se aproximar, ela se machucará. Eles não perdoam quem interfere. Minha mente girou. Quem eram essas pessoas? O que queriam com Ana? E como poderiam tê-la feito desaparecer sem deixar vestígios? O desespero me consumiu. A polícia parecia impotente, os amigos confusos, e eu sozinho, desesperado, correndo contra um tempo que parecia infinito. Quando a noite caiu, minha paranoia atingiu o ápice. Cada sombra no corredor, cada som estranho do apartamento vazio me fazia pensar no pior. E então, no silêncio absoluto, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. Apenas 3 palavras. Não confie neles. Meu coração explodiu de medo e alívio ao mesmo tempo. Ela estava viva. Mas viva de que maneira? Quem eram essas pessoas que queriam controlá-la, destruí-la? E como poderia ajudá-la sem ser tragado junto nesse abismo? Eu mal consegui dormir aquela noite, imaginando 1000 cenários, cada um mais horrível que o outro. No dia seguinte, minha busca se tornou quase obsessiva. Descobri que Ana havia sido vítima de uma tentativa de sabotagem, algo que poderia ter sido fatal se não tivesse escapado por pouco. Ela não me contou todos os detalhes, e eu percebi que cada palavra retida era uma tentativa de me proteger, mas também uma prova de que a dor que ela carregava era imensa. Eu sentia meu peito se apertar com cada história de rejeição, cada lembrança de injustiça familiar. Sofia, a irmã gêmea, parecia viver em uma bolha de perfeição enquanto Ana lutava para sobreviver emocionalmente. Mas de alguma forma, Ana começou a se reconstruir. Pequenas vitórias. Ela voltou a sorrir, a sair de casa, a falar comigo sobre seus medos. E eu percebi que, embora estivesse magoada e quase quebrada, havia uma força em Ana que eu nunca tinha visto. Uma força que eu sabia que teria que proteger, custe o que custar. E então, no terceiro dia de seu desaparecimento, Ana decidiu me mostrar o que realmente aconteceu. Ela me levou a um local abandonado, um prédio antigo que parecia esquecido pelo tempo. E ali, no meio de paredes quebradas e sombras densas, revelou o motivo pelo qual havia sumido. Um motivo tão obscuro e perigoso que eu não conseguia acreditar. Aquilo não era apenas sobre rejeição familiar. Era uma conspiração para destruí-la. Uma armadilha cuidadosamente planejada. Eu queria perguntar 1000 coisas, gritar, chorar, mas tudo o que consegui foi ficar ali, sem ar, enquanto ela olhava para mim com olhos cheios de medo e determinação. Então ela sussurrou: eles não vão parar até me verem destruída. E eu quase não sobrevivi. Agora você precisa escolher. Vai ficar do meu lado ou vai me perder para sempre? E antes que eu pudesse responder, ouvi passos vindos do corredor escuro. Não eram passos comuns, eram firmes, ameaçadores, e estavam cada vez mais próximos. Minha mente girava. Quem tinha descoberto que ela estava ali? E o que fariam se nos encontrassem? O medo me paralisou.
A adrenalina me consumiu. E Ana segurou minha mão, apertando com força, enquanto olhava para aquela escuridão crescente com olhos de guerra. Apenas uma coisa era certa. A verdade por trás do desaparecimento dela era muito pior do que eu poderia imaginar. E o pior ainda estava por vir. Eu senti o impacto dos passos antes mesmo de vê-los. O corredor escuro parecia se alongar, engolindo cada partícula de luz que restava. Ana puxou minha mão com uma força que me arrastou para trás, para um dos quartos abandonados. As janelas estavam quebradas, e o vento frio cortava minha pele como navalhas. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir, mas não era só medo, era raiva, indignação e um desejo desesperado de proteger a mulher que por 3 dias havia desaparecido sem deixar vestígios. Ela me sussurrou, quase sem fôlego, eles não vão parar. Mas se quisermos sair vivos, precisamos ser mais rápidos que eles. Confie em mim, Lucas. Eu engoli em seco. Confiar nela era a única coisa que me restava, embora meu cérebro gritasse que aquilo podia ser uma armadilha. Cada movimento que fizemos era calculado, mas o corredor estava cheio de sombras que pareciam se mexer sozinhas. Cada passo deles era como uma sentença de morte. Enquanto caminhávamos silenciosamente pelo prédio, Ana começou a me contar o que havia acontecido nos últimos dias. Ela havia descoberto algo terrível sobre sua família. Não se tratava apenas de rejeição ou favoritismo, era uma trama de chantagem, manipulação e até ameaça física. Sofia, sua irmã gêmea, não era apenas a favorita dos pais. Ela era cúmplice de uma rede de controle emocional e financeiro que tinha como objetivo destruir Ana completamente. Era perverso, maquiavélico e me deixava nauseado só de ouvir. Eles não queriam apenas que eu desaparecesse, queriam que eu me quebrasse, Lucas. Queriam que eu desistisse de tudo, da nossa vida, do meu trabalho, da minha própria identidade. A voz dela quebrou por um instante, e eu percebi a fragilidade que ainda existia, apesar da força que ela mostrava. Eu nunca tinha visto tão vulnerável, tão humana, e ao mesmo tempo tão determinada. Nos aproximamos de uma porta trancada, cheia de ferrugem e sinais de desgaste pelo tempo. Ana pegou algo de dentro do bolso, uma chave enferrujada. Isso abre uma saída de emergência. É perigoso, mas é nossa única chance. Meu estômago se revirou. Cada passo era um risco, mas eu não podia deixá-la sozinha, e isso eu sabia desde o momento em que a vi desaparecer pela primeira vez. Quando finalmente conseguimos abrir a porta, uma luz pálida do lado de fora nos cegou por alguns segundos. A rua estava deserta, mas o silêncio era quase insuportável, o que significava que os perseguidores ainda poderiam estar próximos, escondidos nas sombras. Ana me puxou para dentro de um beco, e eu percebi que havia marcas nas suas mãos, arranhões, cortes, hematomas, todos sinais de que ela tinha lutado pela própria vida. Ela parou por um instante, respirando com dificuldade. Eles tentaram me envenenar. Se eu tivesse bebido água daquele copo, eu não estaria aqui agora. Você não pode imaginar o que é quase morrer e ainda assim saber que alguém próximo estava por trás disso. Eu senti meu estômago se contorcer. Minha noiva, a mulher que eu amava, quase havia sido assassinada. E tudo por causa de uma inveja perversa, de uma rivalidade familiar que ultrapassava qualquer limite humano. Caminhamos pela cidade como sombras, tentando não chamar atenção. Ela me contou como os últimos dias foram uma sequência de armadilhas, telefonemas falsos, encontros marcados em lugares isolados, mensagens que pareciam vir de amigos e familiares, mas que na verdade eram enganos. Eles queriam que eu desmoronasse, Lucas. E quase conseguiram. Eu tentei segurá-la, abraçá-la, mas ela me empurrou levemente. Não me segure agora. Preciso de foco. Precisamos sobreviver antes de qualquer coisa. Enquanto corríamos pelas ruas, a tensão era quase palpável. Eu podia sentir cada músculo do corpo dela em alerta máximo, e o mesmo acontecia comigo. O medo não era apenas pela nossa segurança física, era pelo que aquele tipo de traição podia causar emocionalmente. Ana tinha sido rejeitada pela própria família, traída por quem deveria amá-la, e quase destruída por uma conspiração que parecia infinita. E ainda assim ela estava de pé, ainda assim havia esperança. Quando finalmente encontramos um lugar seguro, um pequeno apartamento alugado por um amigo de confiança, Ana desabou no sofá. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma centelha de fogo dentro deles. Eles vão tentar de novo, Lucas. E da próxima talvez eu não tenha tanta sorte. Eu me sentei ao lado dela, segurando suas mãos. Senti cada veia pulsando, cada batida acelerada de medo e adrenalina. Eu queria prometer que tudo ficaria bem, mas sabia que não podia mentir. Tudo o que podia fazer era estar ao lado dela, e isso seria suficiente para que ela continuasse lutando. Durante horas ficamos ali em silêncio. Apenas o som da respiração, o bater do coração, a sensação de que o perigo ainda estava lá fora, rondando. Ana começou a me contar detalhes mais íntimos da sua infância, como sempre se sentirá inferior, constantemente comparada a Sofia, e como a manipulação da família a moldou de maneiras que ela ainda estava tentando entender. Eu senti uma mistura de raiva, compaixão e incredulidade. Como alguém podia fazer isso com a própria filha?
E então, quando achei que finalmente poderíamos descansar, o telefone de Ana vibrou. Uma mensagem sem remetente. Você achou que podia escapar? Estamos mais próximos do que imagina. O sangue congelou nas minhas veias. Não havia dúvida, eles sabiam onde estávamos. Cada nervo do meu corpo entrou em alerta máximo, e eu percebi que a luta que imaginávamos ter vencido estava apenas começando. Ana me olhou, olhos cheios de determinação. Lucas, agora você entende. Eu quase morri, e se eles quiserem, poderão tentar novamente. Mas desta vez vamos lutar de verdade. Eu assenti, sentindo uma mistura de medo e adrenalina correr por mim. Nunca me senti tão vivo e ao mesmo tempo tão próximo da morte. Ficamos ali abraçados, tentando planejar os próximos passos. A sensação era de estar entre a vida e a morte, cada segundo carregado de suspense, cada movimento em potencial poderia ser o último. E então, um som do corredor vazio nos fez olhar para a porta. Um estalo, quase imperceptível, mas suficiente para nos fazer entender, não estávamos sozinhos. O que nos aguardava além daquela porta era desconhecido, e o próximo movimento poderia ser decisivo. Ana apertou minha mão mais uma vez, seus olhos fixos nos meus, e disse: "Prepare-se, Lucas. Eles estão aqui, e desta vez não podemos falhar." O medo tomou conta, mas uma sensação de propósito também começou a crescer. Eu não podia deixá-la sozinha. Não mais. E pela primeira vez, senti que a verdadeira luta estava prestes a começar. O corredor estava em silêncio, mas o silêncio não significava segurança. Ana segurava minha mão com força, cada dedo entrelaçado nos meus, como se aquele contato fosse a única âncora entre nós e o abismo que se aproximava. Eu podia sentir seu corpo inteiro tenso, cada músculo preparado para reagir a qualquer ameaça. Eu mesmo estava em alerta máximo, incapaz de pensar em qualquer coisa que não fosse o perigo iminente que se escondia na escuridão. Ana respirou fundo e sussurrou: "Lucas, eles não são apenas pessoas normais, eles conhecem cada passo meu, cada rotina. Se quisermos sair vivos, precisamos ser imprevisíveis." Eu assenti, sentindo o peso daquela responsabilidade esmagar meu peito. A ideia de que alguém poderia ter planejado tanto sofrimento para a pessoa que eu mais amava me deixava com raiva, mas também com medo. Raiva misturada com impotência é uma sensação que corrói a alma de dentro para fora. Decidimos nos mover pelo prédio antigo, tentando chegar até uma saída alternativa que Ana conhecia. Cada passo ecoava como um trovão em meio àquele silêncio perturbador. E foi nesse momento que percebi algo aterrador. Não estávamos apenas sendo caçados, estávamos sendo observados. Pequenos sinais, uma sombra que se movia de maneira estranha, um reflexo fugidio nos vidros quebrados, nos lembravam de que cada segundo contava. Ana começou a me contar mais detalhes sobre a conspiração que quase a matou. Sua família não era apenas cruel, era perigosa. Sofia, sua irmã gêmea, era a peça central de um esquema de controle que envolvia chantagem emocional, manipulação financeira e ameaças físicas. Tudo que Ana havia construído, tudo que era dela por direito, estava sendo corroído por pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente. E mais cruel ainda, Ana descobriu que o plano de destruição começou muito antes de conhecermos nossos amigos e familiares atuais. Era algo que vinha de gerações, um padrão repetido que moldou a vida dela desde a infância. Eles me fizeram acreditar que eu era fraca, que não era digna, e eu quase acreditei nisso, disse Ana, a voz trêmula, mas carregada de determinação. Eu senti uma mistura de raiva e compaixão. Raiva pelo que fizeram a ela e compaixão por toda a dor que ela carregou sozinha. A cada palavra, meu desejo de protegê-la aumentava exponencialmente. Quando chegamos ao final do corredor, nos deparamos com uma escada enferrujada que descia até o porão. Ana olhou para mim e disse: "É arriscado, mas precisamos descer. Lá embaixo, há um sistema de túneis que me leva até a saída segura. Mas se formos pegos agora, não teremos chances." Eu engoli em seco, sentindo o frio da morte se aproximando. Mas a escolha era clara, eu não podia deixar Ana sozinha. Descemos lentamente, cada degrau rangendo sob nosso peso. O ar no porão era úmido e fétido, mas não havia tempo para pensar nisso. A sensação de perigo iminente era sufocante. Ana me guiava pelos túneis com precisão, como se já tivesse feito aquilo inúmeras vezes. E de fato, pelo que ela contou depois, havia se preparado mentalmente para cada possibilidade de ataque. Cada cenário que pudesse ocorrer se a perseguição se tornasse mortal. Enquanto caminhávamos, ela começou a revelar detalhes que me deixaram sem fôlego. Sofia havia se aliado a pessoas externas, não apenas amigos da família, mas indivíduos perigosos, com experiência em intimidação e violência. Eles querem me quebrar de todas as maneiras possíveis, Lucas. E eu quase não sobrevivi à última tentativa. Mas não vou deixar que destruam o que ainda sou, disse Ana, com lágrimas nos olhos, mas uma firmeza que parecia inquebrável. O túnel se estreitou e tivemos que nos mover com cuidado. Cada sombra, cada ruído era interpretado como uma possível ameaça. Eu podia sentir meu coração quase sair do peito, mas ao mesmo tempo, uma adrenalina pura me mantinha consciente, atento a cada detalhe. Ana estava silenciosa, concentrada, mas seus olhos não deixavam de refletir o medo que sentia.
Um medo que era real, mas que ela estava determinada a enfrentar. De repente, ouvimos vozes. Baixas, quase sussurrantes, mas o suficiente para nos congelar no lugar. Ana me empurrou para um canto escuro do túnel. Não faça barulho, eles estão perto, sussurrou. Meu corpo inteiro se contraiu com atenção. Cada fibra minha estava em alerta máximo. Cada batida do meu coração parecia ecoar nas paredes de pedra. Eu podia sentir o cheiro de medo, adrenalina e suor misturados. O passo seguinte nos colocou ainda mais próximos da saída, mas também mais perto de sermos pegos. Ana parou por um instante e olhou nos meus olhos. Lucas, se algo acontecer comigo, você precisa continuar. Não pode deixar que eles vençam. Você entende? Eu engoli em seco, lutando contra a vontade de chorar, de gritar, de me revoltar contra toda a injustiça que estava acontecendo. Eu entendia perfeitamente. Cada palavra dela carregava a urgência da sobrevivência, a necessidade de continuar mesmo diante do impossível. O som das vozes ficou mais alto, mais próximo. Eu podia ouvir passos rápidos, respirações pesadas. E então, um estalo. Um erro imperceptível, mas suficiente para nos denunciar. Ana puxou minha mão com força, e corremos pelo túnel apertado, o coração disparado, sem pensar em mais nada além de sobreviver. Quando finalmente chegamos a uma porta de ferro, Ana girou a maçaneta e me empurrou para dentro. Era um pequeno compartimento, mal iluminado, mas seguro por enquanto. Ela trancou a porta e se encostou na parede, respirando com dificuldade. Eu senti uma mistura de alívio e pavor. Alívio por termos conseguido escapar momentaneamente, pavor pelo que estava por vir. Ana me olhou, os olhos brilhando com determinação e medo ao mesmo tempo. Eles vão voltar. E da próxima vez, talvez não sejamos tão sortudos. Eu segurei suas mãos, tentando transmitir força, tentando mostrar que estávamos juntos nessa luta mortal. Cada segundo era precioso, e a tensão não nos dava descanso. Então o telefone dela vibrou novamente. Uma mensagem anônima. Não pense que pode escapar. Sabemos onde você está. O ar pareceu sair dos meus pulmões. Eu sabia, naquele instante, que o jogo estava longe de terminar. Que estávamos apenas no começo de um pesadelo que poderia destruir tudo o que tínhamos. Ana me puxou para mais perto, apertando minha mão. Lucas, precisamos planejar nosso próximo movimento. Eles não vão parar, e agora sabemos que estão mais perto do que nunca. Se quisermos sobreviver, não podemos hesitar. Eu assenti, sentindo a responsabilidade esmagadora cair sobre meus ombros. A vida de Ana, a nossa vida juntos, dependia das escolhas que faríamos nos próximos minutos. E, enquanto o silêncio do compartimento nos envolvia, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que não podia mais ser apenas um espectador. A luta havia se tornado pessoal. E estávamos prestes a descobrir até onde a crueldade humana podia ir, e o quanto de escuridão ainda nos esperava. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo, e eu sabia que cada decisão teria consequências irreversíveis. O compartimento era apertado, úmido, com cheiro de mofo que se infiltrava nos pulmões. Ana se encostou na parede, os olhos fixos no chão, respirando rápido, mas controlada. Eu me sentei ao lado dela, tentando acalmar meu coração, mas era impossível. Cada batida lembrava que estávamos à mercê de alguém capaz de destruir tudo que amávamos. Eles não vão parar, Lucas, ela disse a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de dor. Minha família não é apenas fria, é calculista. Sofia, ela não é apenas minha irmã. Ela é parte de tudo isso. Eu engoli em seco, tentando compreender o que estava ouvindo. Sofia, a pessoa que eu imaginava ser apenas a irmã gêmea favorita, era cúmplice ativa de uma conspiração que quase destruiu Ana. Ana me contou como, nos últimos meses, havia recebido pequenos sinais de que algo estava errado. Mensagens falsas, encontros marcados que não levavam a lugar algum, pessoas aparecendo de forma suspeita. Mas ela não queria me preocupar. Sempre me protegeu da verdade, acreditando que eu ficaria fora da confusão. E agora, olhando para ela ali vulnerável e assustada, eu entendia que o peso que ela carregava sozinha era esmagador. Eles tentaram me sabotar, continuou Ana, os olhos ardendo em raiva contida. A água que eu bebi, o remédio que estava na minha bolsa, quase tudo era planejado para me destruir. Eles querem que eu desapareça, Lucas. Que eu seja uma sombra daquilo que deveria ser. Eu senti uma mistura de raiva e impotência que me deixou tonto. Como alguém poderia ser tão cruel com a própria família? Como alguém podia arquitetar a destruição da pessoa que você ama, de forma tão meticulosa? Ficamos ali por um tempo, em silêncio, tentando ouvir qualquer ruído do lado de fora. Cada rangido do prédio antigo parecia amplificado, cada sopro de vento se transformava em ameaça. E foi nesse momento que percebi, o perigo não era apenas físico. A pressão psicológica que Ana vinha sofrendo há anos, a rejeição constante, a manipulação da própria família, era tão mortal quanto qualquer ataque físico. Ela me contou sobre a infância, sobre como sempre fora comparada a Sofia. Cada conquista minimizada, cada erro amplificado. Eu sempre soube que não era suficiente, mas nunca pensei que eles chegariam a esse ponto, disse Ana, a voz falhando, mas os olhos firmes.
Eu senti uma pontada de vergonha por não ter percebido antes, por não ter protegido a pessoa que amava antes que chegasse a esse ponto. Nos levantamos cautelosos e começamos a procurar uma rota de saída mais segura. Ana conhecia o prédio melhor do que eu, sabia os caminhos menos óbvios, os cantos onde poderíamos nos esconder. Descíamos escadas quebradas, passávamos por corredores estreitos e úmidos, cada passo cuidadosamente calculado. Eu podia sentir o medo dela, mas também a determinação que me fazia acreditar que ainda havia esperança. De repente, ouvimos um barulho. Um estalo metálico ecoou pelo corredor. Eu congelei, sentindo o sangue gelar nas veias. Ana puxou minha mão, nos escondendo atrás de um velho armário encostado na parede. O coração dela batia tão rápido que eu podia sentir a vibração em seus dedos entrelaçados nos meus. O silêncio voltou, mas agora era carregado de tensão. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela me explicou que Sofia havia se aliado a pessoas externas, indivíduos perigosos com histórico de intimidação e violência. Eles não estavam apenas manipulando Ana emocionalmente, mas também estavam dispostos a fazer uso da força física se necessário. Eles querem me quebrar de todas as formas possíveis, disse Ana, a voz firme apesar do medo. E se precisarem, eles vão até o fim. Eu senti uma raiva intensa subir pelo meu corpo, mas sabia que raiva sozinha não nos salvaria. Precisávamos ser estratégicos. Enquanto nos movíamos pelos corredores, Ana começou a compartilhar detalhes da conspiração que eu jamais poderia imaginar. Documentos falsos, testemunhos manipulados, pessoas plantadas para criar situações de risco e desconfiança. Cada detalhe me deixava mais atônito. Como alguém podia arquitetar tanto sofrimento com tanta precisão? A vida dela estava sendo sabotada há meses, talvez anos, e nós estávamos apenas começando a perceber a dimensão do perigo. Chegamos a um túnel estreito, escondido atrás de uma parede falsa. Ana me explicou que ele levava a uma saída de emergência, um lugar seguro temporário. O túnel era escuro, úmido e cheio de obstáculos. Cada passo era arriscado, mas não havia escolha. Precisávamos chegar ao outro lado vivos. Enquanto avançávamos, Ana me segurava firme, e eu percebi que apesar do medo havia algo mais nela, uma força silenciosa, uma determinação que me dava esperança. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por nós, por nossa vida juntos. E isso me fez perceber que apesar de toda a crueldade que havia enfrentado, Ana ainda podia se reconstruir, mas o perigo estava próximo. Ouvi passos atrás de nós, leves, mas calculados. Ana pressionou meu corpo contra a parede do túnel, os olhos atentos à escuridão. Eles estão aqui, Lucas. Agora é a hora de ser rápido e silencioso. Cada músculo do meu corpo se enrijeceu. O medo me deixava alerta, mas também me consumia. Eu sabia que qualquer movimento errado poderia significar o fim. Passo a passo, conseguimos avançar, cada um calculando a distância, cada respiração silenciosa. Finalmente chegamos a uma porta metálica enferrujada, que dava para um beco nos fundos do prédio. Ana girou a maçaneta, empurrando-me para fora primeiro. O ar frio da noite nos envolveu, mas não havia tempo para respirar fundo. Ainda estávamos à mercê deles, e eles sabiam exatamente onde estávamos. No beco, Ana olhou para mim, olhos cheios de determinação e medo. Lucas, isso ainda não acabou. Eles vão tentar novamente, e talvez não sejamos tão sortudos da próxima vez. Precisamos pensar rápido. Eu assenti, sentindo a responsabilidade esmagadora em minhas mãos. Cada decisão agora poderia significar vida ou morte. Então, uma luz fraca iluminou o beco, seguida de uma sombra se movendo rapidamente em nossa direção. Eu senti o perigo mais próximo do que nunca. Ana apertou minha mão, e juntos nos preparávamos para enfrentar aquilo que parecia inevitável. O que nos aguardava poderia mudar tudo, e eu sabia que da próxima vez não poderíamos cometer erros. O beco estava deserto, mas a sensação de perigo era sufocante. Cada sombra parecia se mover com vida própria, cada ruído parecia anunciar uma emboscada. Ana apertou minha mão, os olhos fixos na escuridão que se estendia à nossa frente. Eu podia sentir a tensão em cada músculo dela, mas também a determinação que pulsava como um coração de aço. Ela estava disposta a lutar, e eu sabia que não podia falhar. Eles não vão desistir, disse Ana, a voz firme, mas carregada de medo contido. Sofia e os outros, eles têm recursos, contatos, pessoas que não hesitam em fazer o que for preciso. Precisamos ser mais rápidos, mais espertos. Eu engoli em seco. Cada palavra dela me lembrava que estávamos lidando com uma ameaça calculada, fria e quase impossível de combater. Caminhamos pelo beco procurando qualquer saída, qualquer ponto de fuga que pudesse nos dar vantagem. Cada passo era cauteloso, cada movimento pensado. O medo nos consumia, mas também nos mantinha alertas. Ana parou de repente, puxando-me para trás, apontando para uma sombra que se movia na parede próxima. Um segundo de descuido poderia nos custar a vida. Eles estão nos seguindo, sussurrou ela. Precisamos nos separar por um instante. Isso nos dá chance de despistá-los. Meu coração disparou. A ideia de nos separar em plena perseguição era aterrorizante, mas sabia que era a única forma de continuarmos vivos.
Eu assenti, e Ana se moveu silenciosamente por uma saída lateral, enquanto eu ficava para trás, tentando não fazer o menor som. Minutos que pareceram horas se passaram. Eu podia ouvir passos atrás de mim, mas não conseguia enxergar nada. O medo era insuportável, mas algo dentro de mim me empurrava para frente. Eu sabia que Ana estava fazendo o mesmo, enfrentando o mesmo perigo, com cada fibra do corpo alerta. E então, ouvi um sussurro. Uma voz conhecida, mas distorcida pelo ódio. Achou mesmo que poderia escapar, Ana? Meu sangue gelou. Reconheci a voz de Sofia. Ela estava perto, mas não sabia exatamente onde. Minha mente girava, tentando calcular a distância, tentar prever o próximo movimento. Mas Sofia não estava sozinha. Havia outros passos, outros sussurros, todos destinados a nos encurralar. A realidade era brutal. Nossa fuga estava longe de terminar, e cada decisão agora poderia significar a morte de Ana, minha própria morte ou ambas. Ana surgiu do outro lado, me sinalizando com a mão. Ela estava machucada, marcas recentes nos braços e pernas, mas os olhos dela brilhavam com uma determinação quase inumana. Rápido, Lucas! Eles estão nos cercando. Eu corri até ela, e juntos seguimos por um corredor estreito, cada um atento ao menor sinal de perigo. O corredor desembocava em um antigo depósito abandonado. Ana empurrou uma porta pesada, nos escondendo atrás de pilhas de caixas e escombros. O silêncio era absoluto, mas não seguro. Cada batida do coração parecia ecoar pelas paredes, cada respiração podia ser ouvida. Eu segurava a mão de Ana, sentindo cada pulsar dela, cada tremor, enquanto ela me contava os detalhes finais da conspiração. Eles não vão parar, Lucas. Sofia, ela nunca quis apenas me ferir emocionalmente. Ela quer destruir tudo que é meu. Ela quer que eu desapareça, que ninguém lembre que eu existi. E se eles acharem que podem me destruir fisicamente, não vão hesitar. As palavras dela me atingiram como uma facada no peito. Eu queria gritar, lutar, massacrar todos que haviam feito isso com ela. Mas sabíamos que não podíamos nos expor agora. Então, ouvimos algo que nos fez gelar. Passos pesados, metal batendo no concreto, vozes falando baixo, mas audíveis. Eles estão perto, Lucas. Prepare-se. Ana pegou uma barra de ferro caída no chão, uma defesa improvisada, mas que mostrava sua vontade de lutar até o fim. Eu respirei fundo, pronto para qualquer coisa, cada instinto de sobrevivência em alerta máximo. Os invasores apareceram parcialmente na entrada do depósito. Eu pude ver suas silhuetas, figuras grandes, ameaçadoras. Sofia estava entre eles, seus olhos frios como gelo, o sorriso de quem acredita que já venceu. Ana se adiantou, firme, segurando a barra com força. Vocês não vão tocar nela, gritei, sentindo a raiva explodir dentro de mim. O confronto foi rápido e brutal. Movimentos calculados, socos e empurrões, sombras se movendo, gritos, o som metálico do ferro contra metal. Eu nunca tinha lutado na minha vida, mas o instinto de proteger Ana me tornou preciso, implacável. Cada golpe, cada empurrão era uma expressão da fúria e do medo acumulados dos últimos dias. Sofia se aproximou de Ana e por um instante, pensei que tudo estava perdido. Mas Ana, com uma força que eu nunca imaginei, empurrou Sofia com toda sua energia, derrubando-a contra uma pilha de caixas. Ela estava ferida, machucada, mas ainda de pé. Nunca mais vai me controlar, gritou, e eu senti uma onda de orgulho e alívio me invadir. Ainda não estávamos livres. Havia outros, sombras restantes que precisavam ser afastadas. Mas Ana e eu conseguimos nos proteger, nos mover para um canto seguro do depósito. Estávamos exaustos, machucados, mas vivos. E naquele momento algo mudou. Ana não era mais a vítima. Ela era uma sobrevivente, e sua força começou a irradiar, me dando coragem e esperança. Mas a sensação de vitória foi breve. O telefone dela vibrou novamente. Uma mensagem anônima. Vocês escaparam desta vez, mas a próxima será a última. Estamos sempre observando. O ar pareceu sair de meus pulmões. Eu sabia que ainda não havíamos vencido. Ainda havia um plano maior, uma ameaça que não estava completamente revelada. Ana me olhou, os olhos cheios de determinação e uma ponta de medo. Lucas, agora sabemos que podemos lutar, mas também sabemos que eles não vão parar. Se quisermos sobreviver, precisamos descobrir até onde isso vai e quem realmente está por trás de tudo. Eu assenti, sentindo o peso de cada palavra. A luta estava longe de terminar, e o próximo passo seria crucial. O que ainda nos aguardava podia ser mais mortal do que tudo que havíamos enfrentado até agora. E enquanto nos preparávamos para o próximo movimento, a sensação de que algo terrível estava por vir cresceu dentro de mim. O ar no depósito ainda estava pesado, impregnado de medo e adrenalina. Ana e eu nos apoiamos um no outro, feridos, mas conscientes de que aquele momento era apenas a calmaria antes da tempestade final. O telefone dela vibrou novamente, mas desta vez decidimos não olhar. Cada mensagem anônima, cada ameaça, não iria mais nos controlar. Estávamos determinados a virar o jogo. Lucas, precisamos descobrir quem realmente está por trás disso, disse Ana, os olhos firmes. Não é só Sofia. Há alguém maior, alguém que quer me destruir completamente.
Se não descobrirmos agora, eles vão nos pegar, e não haverá segunda chance. Eu assenti, sentindo o peso da responsabilidade e a fúria crescer dentro de mim. Eu não ia deixar que ninguém destruísse a mulher que eu amava, nem permitir que a injustiça que ela sofreu permanecesse impune. Decidimos voltar à cidade, mas com estratégia. Não podíamos simplesmente fugir ou nos esconder. Precisávamos confrontar a verdade. Cada passo em direção ao nosso plano era calculado, cada movimento pensado para não sermos rastreados. A noite nos envolvia sombria e silenciosa, mas dentro de mim algo mudará. O medo ainda existia, mas agora havia uma determinação que eu nunca senti antes. Chegamos a um local seguro que Ana conhecia, um apartamento discreto, fora do radar de qualquer um que pudesse nos procurar. Lá, ela me revelou documentos, mensagens e gravações que ela havia conseguido manter escondidos. Cada arquivo era uma prova da manipulação, da chantagem, das tentativas de sabotar sua vida. Sofia não era apenas cúmplice, havia pessoas externas, amigos da família, contatos do trabalho dos pais, todos envolvidos em uma rede que tinha como objetivo destruir Ana de maneira sistemática. Eles não queriam apenas que eu desaparecesse, Lucas, disse Ana, a voz trêmula, mas firme. Eles queriam destruir minha reputação, minha autoestima, meu futuro. E se não tivéssemos escapado daquele dia, eu não estaria aqui. Eu olhei para ela e senti uma onda de raiva e amor misturados. Tinha diante de mim alguém que sobreviveu a tudo, rejeição, traição, tentativa de assassinato, e ainda assim estava de pé, mais forte do que nunca. Planejamos nosso próximo passo com cuidado. Não era apenas sobre sobrevivência, era sobre expor toda a rede, colocar fim à manipulação e garantir que Ana finalmente tivesse controle sobre sua própria vida. E então veio a oportunidade, uma reunião marcada com Sofia, planejada como se fosse apenas mais um encontro familiar. Sofia não imaginava que Ana estava pronta para confrontá-la com provas irrefutáveis, que agora tinha aliados e estratégias. Chegamos ao local, discretos, observando cada detalhe. Sofia estava lá confiante, com aquele sorriso frio que sempre me deu arrepios. Mas desta vez, Ana não estava sozinha. Ela carregava a coragem de todos os dias de luta, a força de cada tentativa de destruição que sobreviveu. Chega de jogos, disse Ana, a voz firme, ecoando pelo salão silencioso. Eu sei tudo. Sei de cada mentira, cada manipulação, cada tentativa de me destruir. E acabou. O choque foi visível no rosto de Sofia. Ela tentou disfarçar, mas a expressão não enganava. Ana apresentou documentos, gravações e testemunhas que confirmavam cada detalhe da conspiração. O poder estava nas mãos de quem não tinha medo de lutar, de quem não iria mais se deixar esmagar. Sofia tentou argumentar, negar, manipular, mas cada palavra dela se transformava em evidência contra si mesma. A tensão atingiu o ápice quando Sofia tentou intimidar Ana fisicamente, uma última tentativa de controle. Mas Ana, mais forte do que jamais imaginei, a afastou com determinação. Eu estava ao lado dela, pronto para intervir, mas vi que não era necessário. Ana havia se reconstruído emocionalmente, havia se transformado em alguém capaz de enfrentar o perigo de frente. Aquela era a redenção que ela havia buscado por tanto tempo. O confronto terminou com Sofia e seus cúmplices sendo expostos, não apenas para Ana, mas para todos que participaram do esquema. A justiça, mesmo que lenta e parcial, finalmente se manifestava. Ana respirou fundo, como se tivesse tirado um peso que carregava há anos. Eu a abracei, sentindo cada trauma, cada medo e cada vitória pulsando em seu corpo. Ela sorriu pela primeira vez sem medo, sem reservas. Os dias seguintes foram de reconstrução. Ana começou a refazer sua vida, redescobrindo forças, estabelecendo limites e cortando relações tóxicas. Eu permaneci ao lado dela, não como protetor, mas como parceiro, apoiando cada decisão, cada passo rumo à liberdade emocional que ela merecia. Cada pequena vitória, um telefonema rejeitado, uma visita recusada, uma decisão tomada sem medo, era um marco de sua reconstrução. O que parecia impossível tornou-se realidade. Ana estava de pé inteira, e eu percebi que a verdadeira força não vinha da ausência de medo, mas da coragem de enfrentá-lo. Cada cicatriz, cada lembrança do que passou, era agora combustível para sua determinação. Sofia e os cúmplices estavam sendo processados, expostos e afastados, mas a maior vitória foi interna. Ana recuperou sua autoestima, sua liberdade e sua voz. Uma noite, sentados na varanda do apartamento seguro, olhando para a cidade silenciosa, Ana me segurou a mão e disse: Lucas, eu quase não sobrevivi, mas hoje sei que posso enfrentar qualquer coisa, porque não estou sozinha, e nunca mais estarei. Eu senti uma emoção que misturava alívio, amor e uma gratidão profunda. Sobrevivemos ao pesadelo, e agora tínhamos a chance de construir algo verdadeiro, sem sombras, sem manipulação, sem medo constante. Mas mesmo com a vitória algo ficou claro. O mundo é cheio de pessoas dispostas a destruir quem não se encaixa nas suas expectativas. Ana aprendeu isso da forma mais dura possível. Mas agora, com coragem, inteligência e determinação, ela sabia que podia enfrentar qualquer ameaça.
Nos dias que se seguiram, reconstruímos nossa vida. Ana retomou seu trabalho, seus amigos confiáveis e começou a planejar o futuro. Cada passo que dava era uma afirmação. Ela não era mais uma vítima. Ela era alguém que sobrevivera ao pior e transformará isso em força. E ao meu lado, senti que juntos éramos capazes de enfrentar qualquer tempestade que viesse a seguir. O que começou como um desaparecimento de 3 dias, um terror sem explicação, transformou-se em redenção, justiça e reconstrução emocional. Ana havia superado o pior da crueldade humana, e eu sabia que nada poderia nos separar novamente. O medo ainda podia surgir, sombras ainda poderiam aparecer, mas Ana agora era invencível, e eu estava pronto para enfrentar cada desafio com ela. O desaparecimento de Ana não nos destruiu, nos moldou, nos fortaleceu, e finalmente nos libertou.